Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar apresentando a minha playlist de agroecologia. Eu escolhi falar sobre o capim-napier, que é o capim-elefante, popularmente conhecido por esse nome. É um capim bem popular em bastantes propriedades do país, devido ao seu baixo custo e rusticidade, diferentes características que vão estar valorizando e tornando ele mais acessível para os produtores estarem implementando ele na propriedade. Então, seu nome científico é Quinisetum purpureum e o seu tempo ideal de corte é aos 28 dias, podendo aproveitar todo o seu carboidrato e proteína bruta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Henrique. A forrageira que eu vou falar vai ser a braquiária. Ela é uma espécie que é nativa da África e algumas espécies delas elas foram introduzidas no Brasil como plantas forrageiras. E a braquiária, elas bem manejadas, elas ficam responsáveis pela cria, recria e engorda de bovinos. E também ela possui algumas funções, que também é reduzir plantas invasoras, também pode diminuir a temperatura do solo e também pode melhorar as propriedades que possuem no solo. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos estar apresentando o nosso tema do seminário, e nós escolhemos falar sobre a compactação do solo e os efeitos na nutrição mineral e produtividade de plantas forrageiras. Esse trabalho foi produzido por mim, Gautier Marques Duarte, e pelo João Henrique Marques. Essa é a revista que nós escolhemos. No caso, é uma revisão literária, esse artigo, então ele é um somatório de várias obras e tem por objetivo estar fazendo uma revisão de diferentes trabalhos produzidos, com o objetivo de estar meio que avaliando diferentes ideias a respeito de plantas forrageiras tropicais e quais as interferências que essas plantas vão estar gerando dentro da propriedade, tanto no solo quanto, de certa forma, no contexto geral, refletindo tanto na cria e na recria de animais e o que isso vai estar gerando em relação ao ecossistema. Como, por exemplo, uma modificação estrutural relacionada ao solo, que é o tema principal desse artigo, que é a compactação. Então, o termo compactação do solo, ele se refere a toda diminuição causada no volume externo devido a uma força que foi exercida, ou seja, então esse volume vai estar reduzindo devido a uma força, uma pressão externa que foi exercida a ele e gerando uma compactação nesse solo. Então isso vai estar diminuindo o seu volume e isso geralmente pode acontecer devido a por pisada ou por algum tipo de veículo, mas como nós vamos ver posteriormente, muitas das vezes a força exercida, muitas das vezes por uma passada, pode ser muito maior do que nós podemos imaginar. Então, como nós podemos ver aqui, quem vocês acham que vai exercer maior pressão no solo? Um bovino, um ruminante ou um trator, que vai pesar um pouco mais de 1,5 tonelada? Se alguém chutou o trator, foi bem errado, porque os animais, de certa forma, os bovinos, como nós vamos fazer nesse trabalho, eles exercem uma pressão muito maior, que é utilizada a unidade de medida, a megapascal, que é a unidade que vai estar falando sobre a unidade de pressão e tensão que vai estar exercendo. Então, um bovino, devido a ele andar nas suas formas plantares e palmares, ele vai estar exercendo muita força devido a cada passada, porque ele vai estar compactando o solo, ou seja, então se o animal pesa 500 quilogramas, e ao andar, ao caminhar, esse peso dele vai estar refletindo em impulso, ou seja, a cada trotar, a cada passada, ele vai estar exercendo uma pressão muito forte para poder desenvolver todo esse movimento da caminhada, ou uma corrida, ou um galope. Mas geralmente vai ser uma caminhada porque o animal vai estar pastejando. Então, um artigo comenta sobre um
um bovino ele chega a exercer 0,1 megapascal no solo, ou seja, relacionado a um trator, isso é muito alto, porque um trator, como esse da foto, um exemplo de esteira, ele exerce em torno de 0,01 a 0,02 megapascal. Ou seja, então, um trator desse porte exerce muito menos pressão no solo do que um animal de 500 quilos. Então, é uma coisa bem diferente, né? Como eu não entendo muito de física, eu não sei explicar muito bem isso, não. Mas é basicamente isso. Então, a compactação do solo, ela ocorre devido ao processo... perdi aqui. Então, o processo de compactação do solo, ele vai ocasionar devido a dois fatores, que são fatores externos e fatores internos. Os fatores externos, eles vão estar ligados a características devido à intensidade, como, por exemplo, lotação do terreno, o tipo de plantação que está nesse terreno, no caso, nesse lote dividido, nesse espaço, a suplementação que eles utilizam e a fertilização. E também vai estar ligado à frequência de pastejo, ou seja, a frequência que esse terreno é utilizado, a quantidade de animais que tem nesse terreno, enfim. E são os fatores internos também, que vai estar ligado ao histórico de tensão, umidade da terra, a textura, a estrutura, a densidade, e vai estar ligado a uma densidade mais ligada à parte inicial do solo e o teor de carbono. Então, esses dois fatores eles vão gerar a qualidade física do solo total, que vai estar refletindo muito nos processos posteriores, como o crescimento estrutural das gramíneas, enfim, vão estar refletindo muito no produto final, que vai estar sendo usado para consumo. Então, os impactos do pisoteio animal, eles vão estar afetando totalmente a qualidade física do solo. Então, eles têm realizado estudos para quantificar isso, para tentar relacionar uma forma mais ou menos aproximada para poder ter um norte e poder dizer o que isso está causando de instabilidade estrutural no solo. Então, por exemplo, eles começaram a observar a resistência que esse solo estava representando para poder a penetração da raiz das plantas, ou seja, ele estava apresentando uma resistência maior, um solo que tem um maior número de compactação, de pisoteio animal, a porosidade dessa terra, a sua forma estrutural, a adsorção e absorção de nutrientes, e a infiltração e redistribuição de água, ou seja, uma parte mais fluvial. Se esse solo está absorvendo bem a água, se ele está conseguindo absorver, a terra está ficando com aquele aspecto mais, como a gente pode dizer, mais úmido, mais fofinho, ou se está ficando aquela formação de poças de água, aquele famoso atoleirozinho. E também vai estar relacionado a trocas gasosas que vai estar acontecendo nessa terra, como nós vamos ver posteriormente, e o desenvolvimento do sistema radicular. Então, nessa questão de nutrição mineral em plantas forrageiras, vai estar muito ligado à questão de que as plantas forrageiras absorvem muitos elementos que vão estar sendo encontrados no solo. E eles são muito vitais para a qualidade de vida dessa planta e para que ela possa estar, de certa forma, desenvolvendo e gerando toda a sua cadeia de vida. Então, um exemplo é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então, a análise elementar da matéria seca da planta, ela mostrou que cerca de 90% de toda a matéria seca da planta, ela corresponde a carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, o restante ele vai estar correspondendo à fração mineral, que é a fração do solo que vai estar sendo responsável por todos esses outros elementos. Então, de certa forma, o solo ele meio que exerce um papel bem inferior nisso, mas ele é bem fundamental, porque ele é uma ferramenta muito modificável, ou seja, você pode estar modificando o seu aspecto físico, de certa forma utilizando meios de aração, gradagem, drenagem, que são meios que nós utilizamos atualmente para estar tentando otimizar os nossos fins produtivos, nossos fins e os nossos meios, né? E quantidades no químico também.
como, por exemplo, a adubação e então, dessa forma, o solo ele vai estar apresentando uma necessidade muito grande. Então, por exemplo, os íons que vão estar sendo encontrados nesses solos vão estar, né, tendo necessidade de entrar em contato com o sistema radicular. Então, o sistema radicular é dividido em três formas. Então, tem a interação radicular, que ela vai estar se referindo à parte em que a raiz vai se desenvolver e entrar em contato com os elementos que estão sendo encontrados de uma forma líquida dentro do solo. Mas pode ser uma forma líquida, de uma forma sólida, mas não tão sólida, geralmente um pouco pastosa. E tem o fluxo de massa. Então, o fluxo de massa ele vai ser o movimento do íon que vai ocorrer numa fase mais líquida, e isso vai estar permitindo uma maior mobilidade, e isso vai facilitar a forma de contato. E isso vai ser muito importante durante a questão da absorção de nitrogênio, de cálcio, magnésio, enxofre e outros micronutrientes também. E tem a questão da difusão. E a difusão ela vai estar relacionada ao movimento que o íon ele vai estar realizando numa fase aquosa também, só que a diferença vai ser que ela vai estar sendo em curta distância. Então, a difusão ela é considerada um processo principal, e ele vai estar realizando o contato direto do fósforo e do potássio com as raízes. Então, ele é fundamental, e por isso a gente vê a importância de estar utilizando adubos fosfatados, potássicos, porque eles vão estar facilitando esse contato e melhorando também essa questão do sistema radicular, ou seja, eles vão estar otimizando e fornecendo totalmente nutrientes para estar proporcionando um crescimento adequado e podendo utilizar totalmente a resposta dessa planta e explorando todo o seu potencial. Então, já a produtividade de plantas forrageiras está muito ligado em regiões que elas vão estar sendo utilizadas. Como, por exemplo, no Brasil, nós utilizamos bastante forrageiras tropicais, devido ao nosso clima, o nosso tipo de... tudo que nós temos, nosso tipo de solo, a questão das estações sazonais que nós temos. Então, em regiões tropicais, as pastagens nativas elas acabam sendo substituídas por gramíneas forrageiras de origem africana, também apresentam um clima bem similar ao Brasil. E estas são de metabolismo C4. Então, elas têm uma alta resposta à luminosidade, ou seja, à luz solar. Elas têm uma boa resposta também à questão de temperatura, a disponibilidade de água no solo também é um fator que vai contribuir também para uma boa resposta, um bom desenvolvimento, e a questão nutricional do solo que a gente vai estar encontrando dentro da propriedade. Então, devido a essas características, a gente pode observar a importância da fertilidade do solo e o que uma prática de correção a gente vai estar fazendo dentro dessa propriedade, uma adubação, uma correção de uma gradagem, uma coisa assim que vai estar aerando um pouco esse solo, vai estar otimizando bastante isso e só somando para essa questão da planta ela poder estar se desenvolvendo cada vez mais. E o nitrogênio, ele vai determinar bastante também essa questão de desenvolvimento, porque ele vai proporcionar uma maior velocidade no crescimento e na produção dessa forragem tropical, entre outras, e ele afeta diretamente os processos fotossintéticos. Então ele vai estar realizando uma estimulação dessas atividades enzimáticas, e isso vai estar fazendo com que a síntese de enzimas que vão estar fixando o carbono, elas aumentem, ou seja, então vai melhorar a captura de carbono. Então, ou seja, a planta vai estar também tendo maior desenvolvimento devido a esses fatores. E em sua fase fotoquímica, ela vai atuar na síntese de clorofila, e responsável pela captura de luz solar e de raios UV, e um processo essencial para a fotossíntese, que é a forma como a planta obtém a energia. E uns exemplos que eu trouxe aqui bem populares de forrageira de origem africana, nós utilizamos aqui no Brasil, é a braquiária, o panicu e o sinundom, que os seus nomes científicos, mas a braquiária tem diferentes tipos, e o panicu também.
Aqui eu trouxe alguns exemplos, como vocês podem ver. Tem a braquiária, o marandu, popularmente conhecido, o penicum, que é o famoso, a famosa mombaça, o panicu tanzânia, aqui a gente tem a braquiária brasileira, e o penissum, que é o nape, o famoso capim-elefante, que eu usei na minha APS como exemplo, e o tifton, que também está sendo muito utilizado no Brasil. Popularmente, eu tenho visto mais o mombaça, o capim-elefante, que sempre está em todo canto, e o tifton tenho ouvido bastante utilização. O tanzânia ainda não observei. Agora eu vou falar dos efeitos da compactação do solo, a nutrição mineral de plantas e forrageiras. Primeiro é a produtividade, que ela está ligada diretamente à soma de todos os fatores e, consequentemente, haverá um desequilíbrio. A compactação excessiva, ela vai limitar a absorção de nutrientes do solo, o solo não vai ter mais uma infiltração, a redistribuição de água e as trocas gasosas também serão limitadas e também vai causar um decréscimo também na produção de forragem. A alta lotação por longos períodos vai exercer alta pressão no solo, com isso vai causar, né, aquela compactação, e também terá uma redução na absorção de N, P e K em gramíneas, pelo fato de ter diminuído a taxa de infiltração no solo e o fluxo de água. Pode passar. Tem alguns fatores, né? Que é o primeiro, que é o uso de forrageiros tropicais, a sua produtividade e eficácia terá um aumento, né? Com técnicas vai permitir uma alta eficácia na utilização de forragens, que possibilitará uma elevada produção animal individual por área, e também vai adotar um manejo, né, um manejo de pasto, aí diminuindo também os impactos do solo, vai ter uma rotação de pasto aí. E a terceira também vai ter, pode passar. As práticas voltadas à mitigação do efeito do solo, do efeito. A primeira é a utilização de fertilizantes, né, para a manutenção do solo. Então, eles irão usar esses fertilizantes para que o solo consiga fazer a retomada dos seus nutrientes. O segundo vai ser o equilíbrio nutricional. Então, vai fazer com que ocorra a conservação do solo e da água que está presente ali. A terceira é o ajuste na taxa de lotação, então vai fazer um controle de pastejo, vai evitar pastejos intensos com alta frequência, então vai fazer aquela rotação, a cada 20, 30 dias vai ser trocado de pasto. E a quarta é a interação da lavoura com a pecuária, fazendo com que preserve a qualidade do solo, alterando as atividades naquele local, e também para que não ocorra, principalmente, a compactação do solo. Pode mudar. Essa imagem está mostrando um exemplo de manejo extensivo com a utilização de pasto rotacionado. Foi igual eu falei antes. Eles usam esse manejo para que não ocorra a compactação do solo e o solo não perca seus nutrientes. Então, com essa rotação, o solo, na hora que chegar nesse pasto novamente, ele já vai ter retomado todos os seus nutrientes e suas forrageiras. Pode passar. Nessa imagem, a gente pode ver um exemplo de sistema de pastejo rotacionado com diferentes tipos de piquete.
como a gente pode ver no exemplo 1, o lote onde os animais estão. Então, esses piquetes eles são basicamente divididos de acordo com o tamanho, área, ou seja, o volume do tamanho da sua região, a área do quadrado, e vai estar relacionado também ao número X, que vão ser o número de animais que vão estar determinados para cada área de cada piquete. Então, o piquete, como já disse anteriormente, ele utiliza vários tipos de prevenindo vários tipos de danos ao solo, como por exemplo a relação do pisoteio para estar compactando o solo e também para estar havendo um melhor aproveitamento de espaço-área. Como por exemplo, você vai estar utilizando um determinado espaço, o animal vai estar se alimentando ali muito bem, e quando aquele pasto você vê que ele está começando a acabar, você vai utilizar o outro. Então, esse pasto 1, como por exemplo, na hora que você passa os animais para o 2, o pasto 1 ele vai ter um período de descanso ideal. Então, isso vai estar fazendo com que a recomposição de nutrientes daquele solo aconteça, que aquela terra descanse, que aquela planta possa voltar, de certa forma, nascer, brotar mais uma vez, se reerguer, e o solo vai estar dessa forma tendo todo o seu nutriente, toda a sua qualidade, e você não vai estar perdendo nada com isso, porque você vai estar ganhando ainda, porque de certa forma você vai ter um aproveitamento melhor de pasto dentro da sua propriedade, vai estar evitando que degrina o seu solo, ou seja, vai estar evitando a questão de taxa de lotação alta, de intensividade de pastejo de animais, ou seja, então você vai estar tendo um aproveitamento muito melhor e, de certa forma, você vai estar tendo basicamente pasto o ano inteiro, porque a rotatividade vai fazer com que, vamos dar um exemplo, você dá um espaço de 20 dias de cada lote dentro de cada piquete. Ou seja, então você vai basicamente passar por um período mais seco, um período sem chuva, você vai ter pasto verde ainda. Por quê? Porque você vai ter pastos ainda que não foram utilizados pelos animais. Então você vai ter um aproveitamento muito bacana, sua propriedade vai agradecer muito nisso e você vai poder trabalhar de uma forma muito mais adequada. E seu gado também, que vai refletir bastante na engorda. Então, essa forma de adoção é uma coisa que tem sido utilizada bastante. Eu vi alguns exemplos também da intensificação da utilização disso em relação à lavoura pecuária, ou seja, o produtor acabou de plantar, ele faz alguns tipos de piquete, coloca os animais ali, após a colheita, os animais se alimentam ali de alguns brotos, alguns restos de germínios que nasceram em meio à plantação, então com essa plantação que uma maquinária colheitadeira não pôde pegar, os animais se alimentam ali e a cada pedaço que ele for fazendo a questão de colheita, ele vai realizando um novo piquete, vai fazendo esse rotacionado também, e a terra também havendo um descanso, ou seja, ele aproveita muito mais essa questão da lavoura e da pecuária também para estar engordando o seu animal. E por hoje é só, eu agradeço a vocês pela atenção, obrigado professor Lutier por ter proporcionado esse trabalho incrível, e alguma dúvida, só entrar em contato com a gente. Caso vocês queiram que a gente disponibilize o artigo para vocês, só vocês entrarem em contato que a gente manda para vocês no WhatsApp ou deixa aqui o link. Muito obrigado e boa tarde.